Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa exploração aqui do Beyond the Wall, jogo de fantasia e aventura publicado pela Tria Editora, que a gente está destrinchando aqui, né? Vamos passar pelo livro todo, por todos os capítulos, todas as partes, sempre com o propósito de tentar identificar o que for mais importante, mais interessante, para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Beyond the Wall, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se você quiser continuar com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal. Só para situar todo mundo rapidinho, estamos ainda aqui na primeira parte, no primeiro capítulo do livro, né, chamado de Regras Básicas, tá? Que vai abordar todos esses tópicos aqui, com aspectos mais gerais, né, do sistema e tal, de como é que o jogo funciona, alguns conceitos básicos, esse tipo de coisa. Já comentamos algo nos vídeos anteriores e hoje o nosso assunto vai ser rolando os dados, olha só. Então aqui a gente vai ter uma visão geral de alguns pontos principais do sistema, de como é que ele funciona, né? Algumas mecânicas interessantes, algumas mecânicas que o livro destaca aqui e também as mecânicas de combate, tá? Então toda essa visão geral a gente vai ver a partir de agora. Então olha só, para a gente começar aqui a mergulhar no conteúdo, nessa primeira parte aqui o tópico começa destacando quais são os principais testes básicos, né? Aquilo que você vai fazer com maior frequência enquanto estiver jogando Beyond the Wall. Então ele destaca basicamente os testes de atributo que você vai utilizar para realizar a maioria das ações, né? Vai ter também os salvamentos, né? Os saves, que vai ser para resistir a algum tipo de efeito que por acaso esteja atacando o seu personagem. E também a gente vai ter os testes de combate, tá? Então, feita essa explanação geral, o livro vai descendo e comentando um pouquinho sobre cada um desses tipos de testes, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui, lembrando sempre que o livro coloca desde o início que ele é um sistema simplificado de regras inspirado nas versões mais antigas do D&D, ou seja, quem está acostumado com as mecânicas ali do sistema D20 de uma maneira geral, não deve ter nenhum problema para entender rapidinho qual é a pegada aqui do Beyond the Wall. Uma coisa ou outra funciona um pouquinho diferente e tal, e aí a gente vai tentando identificar e dar um pouquinho mais de destaque, beleza? Então olha só, o primeiro teste que ele vai dar destaque aqui no livro são justamente os testes de atributo, que provavelmente são os testes que você vai fazer com maior frequência durante o jogo, porque eles vão servir para resolver uma série de situações. Então, basicamente, tudo que não for uma jogada de salvamento, ou um combate, ou de repente um uso de magia aí, você provavelmente vai resolver usando um teste de atributo. E indo logo direto ao ponto, como é que eles funcionam em termos de mecânica? É algo bem simples, especialmente se você já está acostumado com as mecânicas do D20, com as mecânicas do D&D. Porque como o livro aqui do Beyond the Wall colocou logo lá no início, ele é um sistema inspirado nas versões mais antigas do D&D, mas extremamente simplificado, tá? Mas quem tem um conhecimento básico sobre o funcionamento do sistema D20 provavelmente não terá nenhum problema aqui. No caso específico dos testes de atributo, como é que funciona? Você vai jogar o D20 e você precisa ter um resultado igual ou menor que o valor que você tiver naquele atributo específico. Então, se por exemplo, você está fazendo um teste aí para escalar alguma coisa, sei lá, e você tem destreza 12, você vai precisar tirar 12 ou menos no dado, tá? Só se liga aí, porque às vezes isso confunde as pessoas. Aqui no caso do teste de atributo, quanto menor o valor, melhor. Ou seja, se você tirar 1 no dado, você tem um sucesso automático. E se você tirar 20 no dado, você vai ter uma falha automática, tá? O livro não fala, até esse presente momento aqui, em erro crítico, em acerto crítico, nada disso. Ele fala apenas em falha automática e sucesso automático, beleza? Então vamos ficar por aí até no presente momento. Fora isso, o que mais o livro coloca aqui, adiciona aí nessa mistura aí dessa jogada do D20? Bom, talvez o teste puro e simples de atributo não seja suficiente para refletir o nível de dificuldade que o narrador quer passar para aquela ação específica. Então é possível, claro, você colocar ali penalidade. Se a ação é considerada difícil, você tem uma penalidade aí de -2 no seu teste. Se ela for considerada muito difícil, você tem uma penalidade aí de -5, e o livro chega ainda a falar no quase impossível, né, que seria uma penalidade de -10, reservada realmente para feitos extremamente complexos ou difíceis de serem conseguidos. E se você for bem sucedido, provavelmente você terá realizado uma ação lendária ou alguma coisa nesse sentido, beleza? O livro fala também do outro lado, né, de coisas que seriam muito fáceis. Aí ele dá uma ressalva. Via de regra, né, regra geral, você pode simplesmente ignorar jogadas de dados se a ação a ser realizada é considerada fácil. Mas, se for dramaticamente importante ou interessante você fazer essa jogada, você de fato rolar um dado,
pode ser que, a critério do narrador, você receba aí um bônus de +2 na sua jogada, justamente porque ela é fácil. Agora sim, eu particularmente, quando estou narrando, se a ação é fácil ou mais fácil ainda, eu simplesmente ignoro, né, a jogada de dados, mas fica a critério de cada um como conduzir aí o seu jogo. Só antes da gente avançar para o próximo ponto, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho da organização do livro, né, também. Aqui, nessa primeira página, ele vai falando tudo sobre a questão dos testes de atributo, né, dando exemplos e tudo mais. E aqui no final, quando ele termina o assunto, ele coloca um daqueles quadrinhos que eu cheguei a mencionar aqui já. Aqui tem um resumo da regra que ele acabou de explicar. Então, vez por outra, esses quadros aparecem no livro, ou dando um exemplo prático do uso daquela regra, ou fazendo um resumo. Então isso fica bacana, fica interessante para você já pegando a manha, né, da coisa. Mas vamos lá, avançando para o próximo ponto, o livro vai destacar aqui as rolagens opostas, ou seja, as disputas, né, entre personagens. Eu vou ler esse trechinho aqui para a gente comentar um pouquinho, porque eu acho interessante só para marcar aqui. Olha só, caso 2 ou mais personagens estejam se esforçando um contra o outro, como em uma queda de braço ou em um duelo de charadas, cada um deve fazer a rolagem apropriada. Aquele que obtiver sucesso pela maior diferença é o vencedor. Caso todos falhem, não importa quem falhou por mais, nada é realizado. Só para marcar aqui que, claro, se ninguém foi bem sucedido, nada aconteceu. Você pode até jogar de novo para definir um vencedor no final das contas. Se um falha no teste e o outro é bem sucedido, quem foi bem sucedido também ganhou a disputa, beleza. O detalhe é quando os dois são bem sucedidos no teste, né? Então vamos supor aqui uma queda de braço, que eu acho que é o mais simples de entender. Os dois personagens vão testar ali o atributo força, e se os dois forem bem-sucedidos, aí você vai ver a margem, né, de sucesso, a vantagem, quem ficou melhor colocado aí no teste, vamos dizer assim, e esse vai ser o vencedor da disputa. Seguindo adiante, o próximo ponto que o livro aborda é a questão das perícias, tá? Muito embora o funcionamento mecânico delas seja bem simples, tem alguns detalhezinhos que eu acho que merecem a gente comentar aqui um pouquinho. Então olha só, primeiro, de uma maneira geral, a perícia, a gente até comentou isso já em vídeos anteriores, a perícia, qual é a função dela em termos de mecânica? Ela vai te dar um bônus de +2 no teste quando for relevante, né? Quando fizer sentido o uso daquela perícia, beleza? Só que aí vem o primeiro detalhe. As perícias, elas podem ser úteis em vários tipos de testes diferentes. Aí entra um pouquinho do bom senso e da criatividade de jogadores e narradores de identificar essas situações. Vou ler um trechinho aqui do livro para vocês que eu acho que ilustra bem esse detalhe. Olha só. Frequentemente, perícias podem ser úteis para uma ampla variedade de testes. Por exemplo, um personagem com uma perícia em navegação poderia 1. Receber um bônus em sua inteligência para reparar um barco, ou 2. Um bônus em sua destreza para manter o barco flutuando em um rio de correnteza rápida. Ele poderia até mesmo 3. Receber um bônus em seu carisma para impressionar o povo do rio com o seu profundo conhecimento sobre o curso da água. Ou seja, as perícias, elas representam, na verdade, uma área de especialização, um treinamento específico que você teve, que pode ter um leque vasto de aplicações. Vai de conversar ali, né, jogador, narrador, dentro sempre da linha do bom senso, né, porque tem uma galera que gosta de aloprar, mas dentro da linha do bom senso, como os exemplos que eu acabei de ler aqui para vocês, uma mesma perícia pode influenciar em diferentes testes. Isso é legal, isso é interessante, mas claro, use com sabedoria. Um outro detalhe, ainda em relação às perícias, que eu acho interessante de comentar aqui com vocês, é o seguinte: como eu acabei de falar, a perícia ela representa um treinamento específico, uma área de especialização. Não quer dizer que, regra geral, tá? Se você não tiver a perícia tal, você não vai conseguir realizar a ação. Por exemplo, o livro coloca aqui, quem tem uma destreza alta, provavelmente tem uma boa chance já de sucesso em testes de furtividade. Então ele não precisaria especificamente ter essa perícia furtividade. Mas então, por que tê-la? Qual é a diferença que ela vai fazer? Além do fato dela conceder um bônus, que é sempre bom, né, na sua jogada de dados, tem um outro detalhezinho técnico aqui de sistema. Você só pode realizar uma manobra, vamos chamar assim, chamada ajuda, né, que eu vou destacar daqui a pouco para vocês, se o seu personagem tiver a perícia. Então, no exemplo que eu estou colocando aqui de furtividade, né? Se o meu personagem ele só tem uma destreza alta, eu não consigo ajudar outro personagem em um teste de furtividade. Porque eu não tenho, segundo aqui a visão do jogo, um treinamento específico no uso, né, dessa perícia, dessa habilidade. Se eu tiver a perícia furtividade,
eu posso, além de receber o bônus na minha jogada, eu posso ajudar o coleguinha. Amigo, não pisa aí que vai fazer barulho, olha, anda assim, anda assado, procura tal lugar. É mais ou menos assim que funciona a questão da perícia. Ela serve tanto para te conceder um bônus na tua jogada, mas também ela vai te permitir, em determinadas situações, auxiliar o personagem do coleguinha. E também aqui, só pra gente fechar essa situação aqui das perícias, claro, eu acabei de falar aqui que, via de regra, você não precisa ter a perícia específica para realizar a ação. Claro que existem exceções a isso. Então, perícias extremamente especializadas, o livro cita aqui como história antiga, conhecimento oculto, ou coisas nesse sentido, se você não tiver a perícia, você simplesmente falha no teste. É diferente de ações físicas, você sempre vai poder tentar. Mas também, via de regra, né? Perícias que vão envolver ali conhecimentos específicos ou treinamentos muito particulares, a critério do narrador, se você não tiver a perícia, você automaticamente falha no teste. Avançando mais um pouco, como eu até adiantei para vocês, o livro vai tratar aqui da questão da ajuda, né? Então a mecânica da ajuda é basicamente essa. Se eu tenho uma perícia que serve para aquela situação, eu posso ajudar outros personagens no uso, né, dessa habilidade, vamos chamar assim. Então, e um detalhe aqui, só para marcar. A gente comentou já que você pode comprar a perícia mais de uma vez. Então, normalmente, a perícia te dá mais 2 de bônus. Então, se você ajudar alguém usando essa perícia, a pessoa vai ganhar esse mais 2 de bônus. Se você comprou a perícia 2 vezes, o seu bônus aumenta para mais 4. Então, se você está ajudando alguém utilizando uma perícia que você comprou 2 vezes, você vai conceder para essa pessoa um bônus de mais 4. Ou seja, o sistema ele é simples, ele é direto, mas ele tem essas minúciazinhas, ele tem esses detalhes que vão deixando o jogo mais interessante, mas até onde eu vi, né, na minha leitura, também não é nada que vá travar o jogo ou vá deixar as jogadas mais lentas. Me parece tudo muito tranquilo, muito rápido ali de você resolver, beleza? Pra gente seguir logo pro próximo ponto, o livro vai destacar aqui a questão de atividades em grupo. Se os personagens estiverem todos fazendo a mesma coisa, você pode, né, utilizar alguns artifícios para também dar uma velocidade maior para o jogo. Por exemplo, você pode pegar apenas um personagem para fazer o teste e esse resultado valer para o grupo inteiro. Situações que o livro coloca aqui. Por exemplo, se você tiver alguém, um grupo está rastreando alguém, você pode pegar o personagem que se sair melhor nisso, ou que de repente tiver essa perícia, ele vai testar e vai definir o sucesso do grupo, ao invés de você ficar jogando, fazendo um teste para cada um. Mas existe também a situação oposta, né? Você pode escolher o personagem que é melhor para realizar aquela ação, mas em determinadas situações pode ser mais interessante você pegar o personagem pior para aquela situação. Como assim? Vamos dizer que o grupo esteja querendo entrar sorrateiramente em algum local, em algum esconderijo, alguma coisa assim. Ao invés de você testar todos os personagens, você pode pegar o pior, né, quem tem a pior destreza ou a pior furtividade, e essa pessoa vai fazer o teste. Por quê? Provavelmente ela é a que tem maior chance de chamar a atenção de alguém. Então assim, de novo, isso é só um artifício, uma mecânica para você tornar o jogo mais rápido, mais fluido. Mas nada impede, se você quiser, de fazer um teste para cada personagem. Mas eu, de fato, achei interessante essa mecânica assim, de pegar o pior, vamos dizer assim, em determinadas situações, e ele definir o sucesso do grupo. Seguindo adiante, e aqui a gente vai dar só um rasante, porque não tem nada de fato muito complicado, ele vai só destacar aqui, nos casos, os testes de percepção e procurar, tá? Então, se você está procurando ativamente alguma coisa, você vai fazer o teste ali de inteligência, né, do atributo inteligência, e se você está ali, de repente entrando numa emboscada ou está agindo por instinto, alguma coisa assim, você não está ativamente procurando por algo, você faz o teste de sabedoria para determinar se você percebeu alguma coisa estranha ou não. É basicamente isso. Na sequência, ele fala também na questão dos testes de carisma, tá? Que você pode utilizar para convencer outros personagens, né? Que você pode, se quiser, né, utilizar aquelas tabelas de reação, né, para saber como é que é a predisposição inicial de personagens, de NPCs, né, em relação ao grupo. Ele tem aqui a tabelinha de reação e ele só faz aquela ressalva básica, né, que nunca é bom deixar de mencionar, que persuasão ou blefs ou carisma não é a mesma coisa que controle mental, tá? Você vai deixar aquela pessoa mais predisposta a fazer isso ou aquilo, mas não quer dizer que você vai de fato controlar as ações dela, beleza? É sempre bom deixar isso registrado. Seguindo adiante também aqui rapidinho as jogadas de salvamento. Vocês podem ver, tem só um parágrafo aqui, então é bem direto. Jogadas de salvamento, você vai jogar o D20, você já tem um valor específico para cada save naquela tabela geral que a gente mostrou aqui, né, das classes, e você precisa tirar um número maior do que estiver indicado lá naquela tabela. Então é o contrário do teste de atributo. Quanto maior o número, melhor. Ou seja, 20 vai ser o sucesso automático e 1 vai ser a falha automática, beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento das jogadas de salvamento. A gente já vai seguir adiante para falar sobre a questão da sorte, olha só.
comentamos já um pouquinho aqui dos pontos de sorte que cada personagem tem. Como é que isso vai funcionar em termos de mecânica? Regra geral, cada personagem começa com 3 pontos de sorte. Se você for um ladino, você começa com 5. E como é que você pode utilizar esses pontos? Você pode utilizar esses pontos para ajudar um outro personagem. Repara aí, essa regrinha aqui da sorte é uma exceção à regra normal da ajuda. Por quê? Porque você pode ajudar um personagem concedendo aquele bônus de +2, mesmo que você não tenha uma perícia específica, beleza? Por isso é um golpe de sorte, vamos dizer assim, né? Você pode ajudar mesmo sem ter a perícia específica. Outro uso possível é para repetir uma jogada. Eu tinha mencionado aqui que eu estava na dúvida se você ia gastar um ponto de sorte para cada dado ou para a jogada geral. Pelo que o livro coloca aqui, você gasta um ponto de sorte e você pode fazer a jogada completa novamente. Ele não dá nenhum tipo de restrição, então dá a entender que é qualquer tipo de jogada, tá? Um teste de atributo, um save, uma jogada de ataque, enfim. Você gasta um ponto de sorte e faz a jogada novamente. E tomara que você seja melhor sucedido, né? Enfim. E, por último, você pode usar os pontos de sorte em casos de quase morte do personagem. Quando o personagem chega a 0 pontos, ele começa a perder um ponto por rodada, né? Aqueles pontos negativos, e salvo engano, quando ele chega a -10, ele morre definitivamente. Se você gastar um ponto de sorte, o seu personagem automaticamente estabiliza com 0 pontos de vida durante 24 horas, tá? Passadas as 24 horas, se você não receber nenhum tipo de ajuda, você começa a perder pontos de vida novamente. Mas, pelo menos, você ganhou ali um tempinho extra. Avançando aqui, e pra gente entrar no último conteúdo do vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o combate. E pelo menos até agora o combate me parece bem simples em termos de mecânica. A gente vai ter aqui essas 2 páginas falando basicamente tudo que você precisa saber sobre as regras de combate. Não sei se isso será revisitado mais pra frente ou se teremos algumas regras opcionais, mas por enquanto vamos dar só aquela geral porque de fato é algo muito simples. O livro, inclusive, ele vai começar aqui, esses primeiros parágrafos, ele já dá um resumo de tudo o que acontece no combate. Depois ele vai só destrinchando alguns pontos mais importantes. Então, pra gente começar aqui, o que eu achei mais diferente, interessante aqui do Beyond the Wall é justamente a questão da iniciativa. A gente comentou já aqui em vídeos anteriores que a iniciativa ela vai ser influenciada pelo seu nível, né, de personagem, pela sua classe e pelo seu modificador de destreza, tá? Então você vai, cada uma desses fatores vai te dar uma quantidade X de pontos, e aí você vai somar tudo isso e vai ser a sua iniciativa. Mas qual é o diferencial aqui? A iniciativa no Beyond the Wall, ela é estática, ou seja, você não vai fazer uma jogada de iniciativas. Depois que você somar esses pontinhos ali, que você recebe por nível, por classe e por modificador de destreza, aquele valor é fixo. Tanto que o livro sugere que os personagens sentem na mesa na ordem de iniciativa, para facilitar ali para o narrador, ele sabe que vai girar assim, vamos dizer, né? Claro, você vai só intercalar aí as ações dos oponentes, né? Mas você já sabe qual é a ordem de ação dos jogadores. Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar, mas eu acho que vale pelo menos a pena você testar um pouquinho para ver como é que isso vai funcionar na mesa. Na sequência, a gente vai ter a questão do ataque, né? Que também é uma formulazinha bem simples para quem está acostumado já com os sistemas D20. Você vai jogar o seu D20 e somar o bônus de ataque básico que você vai ter também de acordo com o nível do personagem e modificadores, né? Modificador de destreza, o modificador da arma, se ela for mágica, alguma coisa assim. Você precisa igualar ou superar a classe de armadura do adversário. Então aqui, de novo, quanto maior o número que você alcançar, melhor. 20 natural, sempre sucesso. 1 natural sempre falha. De novo, não se comenta nada aqui sobre erros ou acertos críticos, beleza? O dano vai ser definido pela arma, você vai jogar lá o dano da arma, D4, D6, D8, enfim, e somar aí com o modificador apropriado se houver, beleza? Simples assim, direto, curto e grosso. Questão aqui, olha, de cura e recuperação também. Aqui funciona talvez um pouquinho diferente, porque o livro dá as seguintes informações. Se você dormir uma noite completa, dormir, tá? Não vale fazer aquele turno ali e tal, você não dormiu. Se você dormir uma noite completa, você recupera 1 ponto de vida. Se você passar o dia inteiro descansando, você recupera 2 pontos de vida. Se você recebeu algum auxílio de cura e tal, e aqui eu tô falando de perícia, tá? Ele não cita magia nesse ponto aqui. Alguém com habilidades, né, de remendar pessoas, enfim, remédios e ungüentos, esse tipo de coisa, você recupera 1 ponto de vida a mais, tá? 1 ponto de vida extra. Simples assim. Outro detalhe interessante é a questão dos pontos de sorte que eu acabei de comentar. Como é que funciona a recuperação deles? Olha lá. Isso aqui eu ainda vou avançar um pouquinho mais no livro para ver se eu entendi da maneira correta. Mas pelo que ele está dizendo aqui, os pontos de sorte eles são recuperados entre as aventuras, tá? Ou seja, você não tem
pontos de sorte a cada sessão. Você tem seus pontos de sorte para serem usados ao longo de uma aventura, tá? Então, use-os com sabedoria, use-os com parcimônia, porque em princípio eles não são recuperados assim tão facilmente. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês estejam curtindo conhecer um pouquinho mais sobre o Beyond the Wall. Quem assistiu o vídeo até aqui e não me deixou falando sozinho, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo esse papo aí, né? E no mais, a gente vai se vendo ao longo das próximas resenhas.